Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa leitura do livro A Última Grande Transferência de Riquezas, de Mori Cerulo, e hoje nós vamos estar no capítulo 2, cujo título é O Povo Hebreu Pega os Despojos do Egito. Deus estabeleceu o tempo da transferência de riqueza do Egito para as mãos do seu povo. Deus nunca pretendeu que a riqueza do mundo ficasse nas mãos dos ímpios. Nunca. A riqueza do mundo pertence a Deus e ele deseja transferi-la para as mãos do seu povo. A história bíblica nos guia através de uma espécie de tapeçaria feita de transferências de riqueza até chegarmos à segunda grande transferência de riqueza. Desde o princípio do relacionamento de Deus com Abraão, quando ele entrou em aliança com ele, Deus derramou suas bênçãos sobre ele e o fez prosperar. A transferência de riqueza dos ímpios para um justo começou quando Abraão obedeceu a Deus, deixou seu próprio país e entrou em Canaã. Deus apareceu a Abraão e contou-lhe que daria a terra de Canaã. Gênesis 13, verso 7. Canaã, com toda a sua riqueza, não pertencia aos cananeus. A riqueza dos ímpios estava sendo guardada para os justos. Mais tarde, quando houve uma grande fome em Canaã e Abraão desceu para o Egito, houve uma transferência. Você sabe a história conhecida de como Abraão contou aos egípcios que Sara era sua irmã, porque era muito bonita e ele tinha medo de que o matassem e a levassem com eles. O faraó esbanjou ao presentear Abraão por causa de Sara. Deu-lhe ovelhas, vacas, jumentos, camelos e servos. Gênesis capítulo 12, verso 16. Quando o Senhor mandou as pragas sobre o faraó por causa de Sara, o faraó mandou Abraão, Sara e seus pertences para fora do Egito. Enquanto Abraão esteve no Egito, uma transferência de riqueza aconteceu. Deus tomou grande parte da riqueza do faraó e deu-a para Abraão. Quando Abraão deixou o Egito, levou com ele grandes rebanhos de gado e outros animais, servos, ouro e prata. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Gênesis capítulo 13, verso 2. Deus abençoou tanto Abraão e Ló enquanto estiveram no Egito. Suas posses eram tão imensas que a terra na qual se estabeleceram em Betel não era suficientemente grande para eles, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Gênesis 13, verso 6. Mais tarde, quando Ló foi levado cativo com suas posses, Abraão perseguiu os 4 reis que tinham levado Ló cativo, juntamente com os despojos de Sodoma e Gomorra. Deus fez Abraão vitorioso sobre os 4 reis e ele libertou Ló, trazendo de volta todos os despojos de Sodoma e Gomorra. A riqueza dos ímpios foi transferida para as mãos de Abraão. Depois dessa grande batalha, Melquisedeque, o sumo sacerdote, encontrou Abraão, que pagou a Deus os dízimos dos despojos que Deus lhe dera na batalha. Geração após geração, nós vemos essa transferência de riqueza para as mãos dos filhos de Israel. Deus transferiu a riqueza de Abimeleque, rei dos filisteus, para Isaque. Enquanto Isaque esteve morando na terra dos filisteus, Deus derramou suas bênçãos sobre ele. Mesmo durante o período de fome, Isaque semeou e colheu 100 medidas em um ano. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Gênesis capítulo 26, do verso 12 ao 14, na versão NVI. Deus continuou a prosperar Isaque até que ele tivesse grandes posses. Os filisteus invejavam Isaque porque ele era um servo do Deus vivo, que prospera o seu povo, dando-lhe a riqueza dos ímpios.
o rei Abimeleque disse a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Gênesis capítulo 26, verso 16, na versão NVI. Deus transferiu a riqueza de Labão para Jacó. Gênesis 31, do verso 6 ao 9. Jacó serviu a Labão 14 anos pelas filhas de Labão, Raquel e Lia. Serviu mais 6 anos pelo seu gado. Labão mudou 10 vezes o salário dele, mas Deus derramou suas bênçãos e prosperou a Jacó. Quando Deus começou a transferir as riquezas de Labão para Jacó, não havia nada que Labão pudesse fazer para interromper isso. Quando Labão disse a Jacó que ele pagaria apenas em gado salpicado que passasse pelo rebanho, Deus fazia com que todo o gado fosse salpicado. Quando Labão disse que apenas pagaria em gado listrado, Deus fez todos o rebanho listrado. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e camelos e jumentos. Gênesis capítulo 30, verso 43. Quando Deus disse a Jacó que voltasse para a terra de seus pais, Jacó obedeceu. Uma transferência de riqueza com imensas riquezas. Depois que essas transferências de riqueza foram feitas, Deus preparou Israel para receber a segunda grande transferência de riqueza. Como nós sabemos da história de Gênesis, o povo hebreu foi escravizado pelos egípcios depois da administração de José e se empobreceu sob o governo rigoroso de Faraó. Há tempo, Deus ouviu o clamor dos hebreus que estavam sob opressão pesada e revelou um plano a Moisés de que não apenas libertaria os hebreus, mas também os faria receber a segunda grande transferência de riqueza registrada na Bíblia. Deus é um Deus de plano. Somente Ele conhece o futuro. Ele sabia o que precisaria dos egípcios, precisaria das mãos do seu povo livres para cumprir aquilo que somente ele sabia. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Êxodo 3, verso 1 e 2. Uma grande transferência de riqueza é sempre precedida por uma revelação de Deus. Algumas pessoas acham que Moisés se desviou no deserto. Eu não creio nisso nem um minuto. Eu creio que durante 40 longos anos, Moisés teve comunhão com Deus e sabia a quem ele estava servindo. Quando chegou o tempo de Deus falar a Moisés, ele tinha ouvidos para ouvir. Para receber a transferência, você deve falar a palavra profética de Deus. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem.
Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Êxodo capítulo 3, do verso 3 ao 10. O incrível plano de Deus faria com que Moisés fosse à terra do Egito e falasse a palavra profética de Deus a Faraó. Sem a obediência de Moisés, o plano não aconteceria como Deus pretendia. Deus deseja levar a igreja de hoje a uma posição na qual toda a escravidão financeira seja destruída. Deus quer destruir a sua dívida. Deus quer destruir a pobreza das vidas dos seus filhos. Deus quer que a falta de dinheiro seja abolida da igreja. E Deus tem um plano para que a sua vontade aconteça, mas nós devemos desejar seguir o seu plano. Algumas vezes sentimos que não estamos qualificados para cumprir o plano de Deus. Nosso sentimento não deve ter nada a ver com a nossa determinação de sermos obedientes. Creia simplesmente. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Êxodo, capítulo 3, do verso 11 ao 14. Lembre-se de quem está trazendo a grande transferência de riqueza. Você pode estar dizendo para você mesmo que você ou a igreja hoje não estão preparados para grandes transferências de riqueza, da mesma maneira que Moisés sentiu que não estava pronto a liderar os israelitas para fora do Egito. Você deve parar de pensar que Deus está dependendo de você ou de suas habilidades para fazer com que sua vontade se cumpra. Tudo o que Deus quer de nós é obediência. Para nos usar, Ele nunca pretendeu depender de nada que nós possuíssemos. Lembre-se, não é você que está trazendo a grande transferência de riqueza para a igreja, mas é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não são das nossas habilidades que Deus necessita. Não é do nível de renda da companhia em que você trabalha ou do seu plano de aposentadoria que Deus está dependendo. Ele depende da sua habilidade em usar o seu poder sobrenatural de reprodução para soprar sobre nossas sementes, dando-lhe vida de 100 vezes mais. Deus está a ponto de liberar a transferência de riquezas mais poderosas e sobrenatural que este mundo já conheceu. E Ele concederá poderes à igreja com um dote financeiro sobrenatural que capacitará a igreja a alcançar o mundo inteiro com o Evangelho de Jesus Cristo. Não será feito pela sua igreja, não será feito com as suas finanças pessoais de hoje. Será feito pelo mesmo poder do Deus que tirou os israelitas do Egito. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixarei ir, e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazio, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata, vasos de ouro, vestes, os quais porei sobre vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis ao Egito.
Êxodo capítulo 3, do verso 19 ao 22. Deus tinha um plano incrível para essa tremenda transferência de riquezas. Quando Moisés falou ao faraó e pediu que ele deixasse os homens irem para o deserto, Deus endureceu o coração do faraó para ele não concordar. Por que Deus faria isso? Porque era parte de seu plano. Desde o começo do seu plano, Deus pretendia realmente trazer 10 pragas horríveis sobre os egípcios. Desta forma, os egípcios ficariam tão felizes de ver os hebreus irem ao deserto para sacrificar ao Deus dele, que daria aos hebreus todo o ouro, prata e tesouros do Egito. A transferência de riqueza aconteceu. Não permita que o inimigo pegue a riqueza de volta. Havia só uma coisa que os egípcios não sabiam. Os hebreus não tinham a intenção de trazer o tesouro de volta para o Egito. E o que aconteceu? Quando o coração do faraó endureceu novamente contra os hebreus e ele ordenou ao seu exército que os destruísse, os hebreus escaparam atravessando o Mar Vermelho que Deus havia dividido para eles, usando Moisés como o operador de milagres. Os egípcios tentaram passar, mas se afogaram quando Deus permitiu que o mar voltasse à sua posição normal. Quando Deus efetuar a grande transferência de riqueza para a sua igreja e para a sua vida, o inimigo certamente tentará tomá-la de volta, mas o poder de Deus fará com que os planos do inimigo sejam completamente destruídos, assim como os exércitos do Egito foram destruídos no Mar Vermelho. Essa tremenda riqueza foi eventualmente usada para glorificar a Deus grandemente na construção do tabernáculo e da Arca da Aliança. Quando Deus transferir a riqueza dos ímpios para você, você estará apto a usá-lo para a sua glória? Concluímos aqui o capítulo 2. Sejam abençoados na prática da palavra.